O pedido de libertação do povo de Wano. As lanternas sobem. O clima esquenta ainda mais entre a batalha de Luffy e Kaido. Momonosuke precisa agir rapidamente para salvar o país de Wano de ser completamente destruído pela ilha de Onigashima. E tudo isso está acontecendo no mesmo tempo que Orochi foi libertado. Um capítulo que passa por diversas emoções diferentes. Eu até mesmo fiquei realmente emocionado com a fala do Momonosuke, do Kinemon no início dele, e com toda a relação que a gente está vendo da luta de Luffy e Kaido, a importância que ela tem ao chegar no final da obra. A gente está vendo que às vezes nem tudo é realmente o mais importante, nem todas as habilidades que as Akumas no Mi possuem, que elas podem dar ao usuário, são o mais importante para tornar aquela pessoa forte. E antes de realmente falarmos do capítulo 1047 de One Piece, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que você me ajuda demais e é de graça. Continuando a conversa e toda a situação eterna, né, de Onigashima, que é algo que já está durando mais que o hiato de Hunter vs Hunter, a gente vê aí Momonosuke sendo encorajado pela Yamato para tentar, né, segurar a ilha de fato e conseguir superar as chamas, as nuvens flamejantes de Kaido. E aqui tem algo que eu não tô gostando tanto, que é esse vai não vai do Momonosuke sempre. Uma hora ele tá encorajado a conseguir vencer as nuvens flamejantes de Kaido, a outra ele tá desistindo de tudo e basicamente entregando as cartas e basicamente deixando o povo dele receber uma ilha inteira na cabeça, né? Por que que ele não consegue? O que que precisa para esse infeliz conseguir refazer algo pelo povo dele? Já não bastou tantos sacrifícios que tiveram na guerra, apesar de ninguém ter morrido, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, né? A gente vê a Yamato tentando encorajar ele e a gente vem logo depois num flashback lá no castelo de Oden, quando ele estava pegando fogo, e aí a gente teve a viagem de 20 anos no futuro. A gente vê a Toki avisando a ele e pedindo a ele para ele viajar, né, quase numa ordem para ele viajar para o futuro e conseguir salvar o país de Wano na data esperada pelo Lord Oden e pelo Roger, né? A data tão esperada que iria fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Aonde lá ele conseguiria reviver o clã Kozuki de uma vez por todas e voltar, né, a ser um shogun, e aí de fato eles terem o comando do país de Wano. Ele disse novamente que é impossível, assim como essa cena das nuvens flamejantes, que ele também está dizendo que é impossível, né? E a gente vê que ele, né, ele começa a chorar, dizendo que não consegue fazer isso, e a gente vê uma cena muito bonita, tocante até, do Kinemon falando que ele precisa fazer aquilo, não poderemos deixar, né, o sacrifício de Lord Oden ser em vão, e que nenhum samurai ali está disposto a morrer em vão por tudo que aconteceu, né, pela morte de Oden, pelo domínio atual de Kaido, do jeito que foi, da maneira que foi muito ruim para eles, foi basicamente uma humilhação, e a gente vê isso bastante no Kinemon, ele se lamentando muito por não ter sido capaz de impedir o que estava acontecendo no país de Wano. E mesmo com o Kinemon tentando convencer ele de que ele não era mais só uma criança e que ele representava alguma coisa não só para o mundo, tanto quanto para o país de Wano, e ele continuava chorando, dizendo que não era capaz de mudar nada, né? Ele não aguentaria aturar o fardo que era ser filho do Roger como o Ace aguentou, né? Que o Ace já estava porrando todo mundo cansado, e o Momonosuke tá aí, né, basicamente chorando de cá pra lá o tempo todo. O cara tem mais de 20 anos já, gente. Tá na hora dele crescer. Ele cresceu, mas não foi suficiente, né? Só cresceu de tamanho, porque a idade continua... O cara tá quase entregando o país pro Kaido. E aí a gente vai ter uma outra cena logo depois sobre os samurais que vai novamente levantar esse fardo um pouco, e que também vai ser bastante bonito. A gente já vai chegar lá, né? E aí toda essa cena, essa construção desse momento, Kinemon pedindo para continuar lutando por Lord Oden, e basicamente a gente tem o Momonosuke saindo do colo da sua mãe, caminhando até o Kinemon, dizendo que ele vai viajar, vai seguir o caminho dele, vai fazer o que ele foi destinado a fazer, né? Vai basicamente cumprir o que ele foi destinado a fazer. E
ele diz que falhou com ela, enquanto vê a ilha de Onigashima se aproximando cada vez mais, né? Isso é bastante triste, porque o personagem, ele tá, né? É um conflito ali de crescimento. Ele não sabe se ele amadurece ou não, né? O amigo ali tá precisando de alguma coisa. E aqui a gente já vai de volta pra eterna luta de Luffy e Kaido. Kaido se mostrando aí o personagem mais resistente por muito de One Piece, né? Diferentemente da Mama, que conseguia ser derrotada com estratégia, com a inteligência de Law e Kid, que possuíam habilidades que, por mais que não sejam fortes o suficiente para acabar com a Mama de fato, para conseguir derrotar ela, acabar matando ela, por mais que eles não conseguissem fazer isso, eles conseguiam tirar ela de Onigashima. E isso basicamente era uma vitória, porque ela não tinha capacidade de voltar, ainda mais pela maneira como foi. Já o Kaido, se ele cai, ele basicamente sai voando como um dragão, e é isso. A gente vê que as nuvens estão enfraquecendo, que é a hora em que o Momonosuke precisa criar as dele para ele conseguir aguentar a ilha, né? E conseguir tirar ela do caminho. E realmente vai ser do caminho, porque o que o Luffy vai fazer no final desse capítulo aqui, se ele não conseguir ajudar, aí o Momonosuke vai ser basicamente um inútil completo. O Luffy tem um plano, né? A gente vê que ele segura o raio com a mão. Não sei se isso faz sentido, mas ele segura e ele joga o raio pra cima de Kaido, que só desvia, né? A gente vê uma luta um tanto menos acirrada pelos dois. O Luffy continua apanhando bastante e a gente vê que isso também não faz tanta diferença, né? A resistência que ele ganha nessa forma é algo fora do comum. E o Luffy segue usando raios para se movimentar pela luta, mexendo de um lado para o outro, mas apesar de tudo ele continua apanhando. O Kaido só usa a sua arma, a sua clava, e arrebenta o Luffy de um jeito absurdo. Ele bate e dá porrada e porrada, porrada atrás de porrada, né, como eu já falei. E ele fala aí uma frase bastante interessante, né? As habilidades de Akuma no Mi não são o que levam a conquistar o mundo, né? Elas não são tudo que é necessário para você conquistar o mundo. Na verdade, a força suprema, o que é realmente necessário para conquistar o mundo, capaz de fazer coisas grandiosas, é o Haki. E na hora que ele tá falando isso, ele já arma uma tacada de beisebol no Luffy, que a gente vê utilizando agora o Haki do armamento, né, aparecendo de fato, né, porque muitas vezes ele estava usando sem usar, entre aspas. Ele estava usando o Haki do armamento, mas só não estava transparecendo, não estava ficando com o Kouka, né. Aí ele mostra, ele usa e basicamente ele toma uma porrada absurda do Kaido. O Kaido dá um novo golpe chamado Dai Itoku Haime Haki, que é basicamente mais uma evolução do seu Haime Haki, né? Como se não fosse suficiente esse golpe ter dado IK no Luffy na primeira vez que eles lutaram. Após esse golpe, a gente vê o Luffy já meio zonzo, assim, não sabendo exatamente o que tá acontecendo. Tem os passarinhos rodando na cabeça dele, um grande galo, né? Desse jeito, e rodando, fazendo piu-piu o galo. Isso é incrível, né? Aí, os passarinhos no caso. Aí a gente vê ele segurando o Kaido e a gente vê que ele tem um plano, né? Ele tem um plano. Ele sobe pra cima das nuvens e continua, né, com a mão segurando o Kaido. E aí o Kaido tenta se soltar, bate no braço dele do jeito que dá. O Luffy, né, reclama de dor, né? Até porque o Kaido vira dragão e usa aquele corte dele que arrancou o braço da Kiko. Isso não foi suficiente para arrancar o braço do Luffy, né? Só Deus sabe por quê. Que tomou não só no braço, quanto nas pernas e no corpo. E deve ter doído bastante pro Chapéu de Palha. Ele continua, né, como o próprio Kaido falou, a vulnerabilidade dele com relação aos cortes. Ainda assim, não foi suficiente para simplesmente fazer o Luffy soltar ele. E o plano já vai ser dito, basicamente, já vai ser executado pelo Luffy. Mas antes a gente tem outra parte bastante significativa, bastante simbólica para o país de Wano, que é o momento onde as lanternas elas começam a voar, começam a subir e seguir
o seu caminho, né? E até um pedido do povo de Wano para que elas mantenham o curso. É dito que o festival está chegando nos momentos finais, né, no encerramento dele, e amanhã muitos ali vão voltar a trabalhar como escravos. É uma parte um tanto simbólica com relação à liberdade, e aí a gente tem essa questão da fruta do Luffy ser a que mais dá liberdade ao usuário de se movimentar, de lutar, de propriamente se divertir na luta. E com isso diversos pedidos vão voando para o céu. Obviamente isso não é sem querer. Esses pedidos vão alcançar ou o Momonosuke ou o Luffy, alguma pessoa eles vão alcançar. E aí nesse momento a gente vai ter aquela virada de chave de algum personagem com relação ao que eles têm que fazer. A gente sempre vê isso, né? Tanto que, por exemplo, em Enies Lobby, o Luffy virou a chave quando o Usopp apareceu lá e disse que eles tinham que voltar juntos e tal, e tal, e tal. E a gente vê o Luffy levantando e arrebentando o Luffy na porrada, né? E aí, exatamente o que vai acontecer nesse ponto aqui. Aí, o que eu acho que é mais lógico é o Momonosuke assistir isso, ver, talvez conseguir enxergar algum dos pedidos. E aí ele vai ter a noção que o povo de Wano, se ele não conseguir realmente vencer, se ele não conseguir vencer das nuvens de Kaido, ele basicamente vai estar entregando o povo de Wano inteiro de volta para as mãos daquele ali que, querendo ou não, é um mal desnecessário, mas né? E aí vai estar todo mundo sendo tratado como escravo de novo, e basicamente os personagens tendo que se envolver novamente com tudo que está acontecendo. É até uma parte bonita, a gente vê o Toko lembrando do seu pai, rindo, né, tristemente. Não dá pra saber o que ela queria, mas ela pelo menos parecia não estar tão afetada. E a ilha de Onigashima chegando cada vez mais perto, saindo fumaça e todas as lanternas subindo. É provável que ela fique de fato em cima do país de Wano, até pro Momonosuke poder ler essa resposta que eu tô dando aqui pro que realmente vai acontecer com esses balões, né? Obviamente eles vão ser usados para alguma coisa, nem que seja pro final, quando o Kaido tiver derrotado e a gente veja o Luffy, sei lá, tipo, em cima dele, assim, saindo vitorioso, e aí, tipo, os balões subindo. Dá pra fazer um monte de cena, aí vai da criatividade do Oda, eu já não sei mais de nada. O Kaido novamente ataca o Luffy, agora com o seu Bottle Breath, falando pra ele descer, e basicamente tosta o Luffy todo, que não larga ele. A mão, né, se vocês prestarem atenção, ela continua ali segurando o Yonko. E aqui a gente tem, né, mais uma continuação daquela parte do início do capítulo, basicamente do Ryogoro falando que o que vocês preferem, né? Vocês preferem serem mortos ou pela queda da ilha de Onigashima, ou vocês preferem viver para contar no dia de amanhã que o Kaido venceu a guerra, né? É basicamente uma escolha que não tem exatamente duas respostas positivas, né? Mas obviamente não vai terminar com as pessoas morrendo, mas isso é óbvio. O Oda não faz isso. O Oda, ele é inimigo da emoção em One Piece. Então a gente vai ter todo mundo ficando vivo, ninguém, nem o Kinemon que tá partido ao meio, tadinho, vai ter algo de ruim acontecendo com ele. Vai ficar vivinho da Silva, Kiko também, todo mundo vai, né? Essa história aí de morrer é pra seinen. Shonen não tem essas coisas, vocês se acostumem com isso. Todo mundo comemorando, dizendo que é exatamente a mesma coisa que o Kinemon falou, né? A gente prefere morrer empunhando as nossas espadas pelo Lord Oden, pela honra dos samurais de Wano, do que viver pateticamente sendo humilhado no dia a dia, porque o Kaido é simplesmente muito mais forte que eles, e eles só podem aceitar serem escravos. Então a gente tem esses dois lados aí, e obviamente eles ficaram do lado do Luffy, que está conseguindo cada vez mais diminuir a força de Kaido, né? E aí, consequentemente, a ilha de Onigashima cada vez está caindo mais e mais. O Usopp aparece uma pequena vez dizendo que não quer morrer, ou seja, o Oda afirmando mais uma vez que ele vai morrer em algum momento da história. Eu acho isso inédito, né? Que não é possível. O Usopp só fala de doença e morrer. Eu tô esperando a hora que ele vai realmente fazer alguma coisa em Wano, que até agora ele ficou lá em Punk Hazard, né? Alguém ajude o homem. Na verdade, em Dressrosa. Também não vou fazer desfeita com o que ele fez lá, apesar de basicamente ter mentido mais do que tudo. Mas é o personagem, né? Vamos aceitar. A gente vê que o prego de Karoseki no Orochi saiu.
E a gente tem a transformação... Eu não sei nem do que eu chamo isso. Enfim, ele vai atacar a Hiyori, né? Mas obviamente ele não vai atacar a Hiyori. Alguém vai impedir. E quem mais, quem menos do que Denjiro para salvar ela, né? Se esse cara tá sumido há 300 capítulos, alguma hora ele vai ter que aparecer para salvar ela. E a melhor hora é essa, né? Afinal, ela já sabia sobre ele desde o início da queda de Oden para a ascensão de Kaido e Orochi para dominar o Wano de uma vez por todas. Então, esse é o momento onde ele vai aparecer. Pelo menos eu espero, né? Que o cara tá sumido, né? Alguém bota um GPS e o cara virou o Zoro, simplesmente, né? E aqui a gente tem mais uma ceninha legal, uma ceninha emocionante, né? A gente viu o Luffy gritando o nome do Momonosuke com mais um sino batendo. E aí eles olham pra cima, o Momo, a Yamato, né, percebem que o Luffy tá chamando, olham pra cima e se surpreendem com o que o Chapéu de Palha tá fazendo. Ele, né, avisou o golpe final. E aqui vem uma parte curiosa, mas vamos terminar o capítulo para depois falar dessa parte curiosa. Ele diz que vai acabar com tudo e Onigashima está atrapalhando. Ela precisa sair do caminho. O Luffy simplesmente está com uma mão segurando o pescocinho de dragão do Kaido. Inclusive é uma página muito bonita. A outra, ele está simplesmente indo lá no céu e formando um soco maior do que o Kaido. Então assim, ou ele vence ou ele vence. Os dois, se não for nenhum dos dois, acabou. Porque o Kaido, ele tá aguentando porrada atrás de porrada, já tem... Ó, como eu falei, né? O Wano tá aí pra provar que há mais tempo em hiato do que... o arco de Wano tá há mais tempo do que o hiato de Hunter vs Hunter. Então assim, ou acaba agora, ou o Zoro vai realmente ter que matar o Kaido, porque o Luffy não vai conseguir. Então, alguma coisa vai ter que acontecer aí para esse final de arco ser emocionante. Então a gente vê esse soco, né, fazendo exatamente o que o Kaido pediu, exalando haki, né? Essa porrada vai machucar, querendo ou não. Eu tô curioso para saber realmente o dano que isso vai causar, né? Se vai ser exatamente igual à luta de Dressrosa, onde o Luffy basicamente cria um soco grande, soca o Doflamingo no chão e basicamente parte Dressrosa ao meio. Será que então esse soco vai fazer o país de Wano cair ao meio? E aí, sei lá, por algum motivo, a verdadeira forma do país de Wano vai aparecer? Porque digamos que, sei lá, ele esteja sendo segurado por montanhas, não sei, pensa em alguma coisa aí. Tá sendo segurado por montanhas e aí o soco vai quebrar essas montanhas e vai fazer a verdadeira face do país de Wano aparecer. Eu acharia incrível, não sei se vai acontecer, acho muito improvável, não vi ninguém falando sobre isso também, mas nunca se sabe, né? Infelizmente a gente vai ver isso só daqui a duas semanas, porque vai ter pausa da Golden Week, e muito frustrante, mas o Oda merece um descanso. E a gente vai estar vendo aí que o soco do Luffy vai basicamente destruir tudo, né? Então, o Luffy tá botando a fé dele no Momonosuke. E o Momonosuke tá assim, cara, alguém me ajuda? Porque eu não ia conseguir antes. Agora é mais pressão ainda. Então o menino precisa de uma ajuda. Então vamos falar algumas outras coisas aqui interessantes sobre essa questão toda aí da luta entre Luffy e Kaido, sobre Onigashima e sobre a liberdade também, né? É sempre importante falar isso. Então vamos lá, curiosidade sobre Luffy e Kaido, né? A gente vê uma luta muito acirrada aí, e há muito tempo atrás o Oda falou o seguinte: provavelmente o meu público não vai ficar satisfeito se a razão para derrotar Kaido for porque o soco do Luffy foi mais forte. Então assim, né? Fica aí, né? Vocês entendem o que vocês quiserem. Eu não vou dar opinião aqui, não vou dar pitaco sobre isso, né? A gente tem a questão do haki, que sempre basicamente foi levantado como mais importante para a obra do que propriamente as Akumas no Mi. Na verdade, o haki é até o ponto fraco das Akumas no Mi. Então é óbvio que o haki sempre seria algo que é realmente mais poderoso, e quem consegue controlar ele perfeitamente, obviamente tem uma vantagem com quem só sabe usar as Akumas no Mi. A gente vê que o Enel, por exemplo, é patético sem a Akuma no Mi dele. Então isso é
é um fator importante aí sobre essa relação entre o Haki e a Akuma no Mi. Uma outra coisa é que, será que tem um outro tipo de Haki, então, já que a gente tem aí uma perícia muito grande de alguns personagens sobre essa habilidade? Seria interessante, eu acharia estranho, mas também depois do Haki do Rei imbuído, eu não duvido mais de nada. Fica aí também para vocês dizerem aí embaixo o que vocês acham. E a gente tem essa questão da liberdade que eu acho interessante aí, mas eu já falei também no vídeo sobre, eu acho que essa questão da liberdade com a fruta aí é o início de tudo. Basicamente a gente vai ver um pouco mais falado sobre isso até no final da luta entre Luffy e Kaido, né? Que a gente vai ter a chegada de Zunisha e algumas outras coisas que podem revelar pra gente alguma coisa realmente muito interessante que a gente não percebeu, ou talvez só não tenha visto mesmo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você acha, suas opiniões. Eu gosto muito de ler quando vocês realmente falam o que vocês acham. Eu nem sempre respondo todo mundo, porque às vezes não dá, mas eu gostaria bastante de saber o que você acha desse capítulo, o que você acha de como vai terminar a luta entre Luffy e Kaido. Eu já falei mais ou menos do que eu acho do arco de Wano, como que ele vai terminar, né? Mas só dando um geral aqui, eu acho que vai ter o final agora da luta entre os dois daqui a 2 capítulos. Eu acho que não deve passar disso. Aí também junto com a resolução da situação da invasão, né? E aí alguns flashbacks, algumas questões e a noção do que está acontecendo no mundo. Sabo, Mihawk, esses personagens que estão sendo caçados, tiveram algum conflito, então a gente vai saber realmente o que está acontecendo. Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou, eu fui.